Olá, bem-vindos aí a um novo programa TV Call Center, com novas inovações, com uma série de entrevistas interessantes. Nos programas anteriores, nós focamos tecnologia, processos e muito de talentos humanos. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o tema dentro da área de talentos humanos, para uma coisa assim maravilhosa que vocês devem ter escutado falar, mas muito rápido, e não numa profundidade que talvez esse programa aqui de meia hora a gente não consiga também elucidar. Mas nós trouxemos aí uma convidada, que é a Zack Meredith. Zack, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, bom. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí por você ter vindo aqui falar com a gente, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre constelação familiar e constelação empresarial. Zack, bem-vindo aí ao programa, Agradeço aí aos nossos telespectadores que estão nos assistindo ao vivo. Se você tiver qualquer pergunta, por favor, você pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br, tá? Nós temos várias pessoas aí assistindo ao nosso programa, principalmente o pessoal da Atento, que nos escreveu agora há pouco, o Ferenc Richter Filho, Maurício Souza, eu também o Carlos Alberto de Oliveira, que pertencem à área técnica da Atento, grupo telefônico. Muito obrigado aí pela audiência. Zack, explica pra gente aí, um pouquinho o que é constelação. Vou tentar explicar, que não é tão fácil assim, porque a constelação é um método, em que aplicamos para que as pessoas possam descobrir quais são as relações que elas têm umas com as outras da forma que elas não sabem. A constelação é assim, digamos, uma ferramenta profissional, e essa ferramenta profissional ela busca justamente aquilo que você não sabe, num relacionamento familiar, num relacionamento empresarial, entre departamentos, etc. Então, é um método que atua na fenomenologia, significando que ele já é um trabalho de física quântica, porque ele traz para nós uma novidade, que é justamente sermos capazes de reconhecer essas dinâmicas que estão ocultas em uma situação. Então eu vou dizer assim, por exemplo, eu tive uma moça, que me procurou. Vamos falar um pouquinho sobre a constelação organizacional. Perfeito. Ela me procurou porque ela não estava satisfeita no departamento dela, estava muito insatisfeita, queria ir embora. Eu disse, não, vamos fazer uma constelação empresarial, que seria assim, montar a situação em que ela estava vivenciando, através de bonecos, digamos, ou de cristais, mas muito mais de bonecos, para a gente poder conseguir visualizar quais são as dinâmicas que estão presentes, que estão ocultas, mas que vão estar presentes nessa situação. Então, quando nós montamos essa constelação, nós verificamos que ela estava, de certa forma, não respeitando a hierarquia, que deveria ser respeitada naquele departamento, ouvindo as pessoas que ela não deveria ouvir, deixando de ouvir as pessoas que ela deveria ouvir, etc. Tudo isso apareceu na forma como ela fez a colocação daquela situação. Então, como a constelação é um trabalho que segue certas ordens, ordens que devem ser seguidas para que essas relações e essas dinâmicas possam fluir, nós refizemos a forma como ela colocou, da forma correta. Então, ela respeitando a hierarquia, ela estando na posição dela, no lugar dela, etc, etc. Bom, para minha surpresa, o resultado foi que depois de uma semana, ela me ligou para dizer que ela tinha sido promovida.
Né? Interessante. Interessante. E, assim, de certa forma, eu acho que ela conseguiu colocar um foco, né, que era importante colocar naquela situação que ela estava totalmente perdida. Bacana. Zaki, você nos falou então uma definição do que é a constelação, né? Também deu um exemplo prático de uma constelação empresarial, né? Agora, os telespectadores que estão nos assistindo, né? Inclusive um deles aí, o João Paulo Araújo, né? Um técnico da Telesat Sistemas, um abraço para você, João, curta bem o nosso programa, né? E eu gostaria de perguntar para você, Zaki, como é que começou isso, né? Ou seja, onde você foi buscar as informações e como você conseguiu depois o conhecimento, né, aprimorar as habilidades e competências para que você fosse se tornar uma consteladora? Então, Kendi, eu sou formada em Sociologia pela USP de São Paulo e eu sou formada também em Medicina Integrativa e Psicoterapia nos Estados Unidos. Então eu tinha uma clínica, tenho ainda uma clínica em que faço atendimento individual, mas eu estou muito mais ligada agora a cursos, workshops e palestras sobre esse assunto. E conheci então o autor da constelação, que é Bert Hellinger, que é um alemão, né, psicanalista, ex-padre, e fui estudar com ele no México, também no Brasil, e fiz alguma supervisão fora, etc. Eu percebi que faltava uma ferramenta para nós trabalharmos, uma ferramenta rápida, porque isso é feito em uma sessão, para nós trabalharmos as várias pessoas em uma situação. Porque normalmente você trabalha uma pessoa numa situação, mas faltava uma ferramenta que você pudesse trabalhar várias pessoas que estão envolvidas naquela situação em uma só sessão, né? Então, quando isso veio para mim, eu estava em Brasília, para mim foi assim muito importante, porque eu percebi a valiosa ferramenta. Só para te contar mais uma constelação também que nós fizemos agora sábado passado, apresentou um senhor e que ele se achava muito fracassado no trabalho dele, em tudo, né? Ele dizia, eu não consigo viver, eu não consigo resolver, eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo sair do lugar, etc, etc. Então, na constelação eu pedi que ele fizesse, nós colocamos, por exemplo, como uma representação, fracasso, sucesso, etc. E o que mostrou foi que ele realmente estava ligado ao fracasso, porque na família dele, os homens todos tinham de alguma forma, não vou dizer fracassado, mas vamos dizer fracassado, né, financeiramente, e as mulheres tinham vencido, e ele estava muito ligado às mulheres, embora ele fosse muito masculino, mas ele estava muito ligado às mulheres, né, afetivamente. Então a identificação que ele tinha eram com as mulheres, não tinha com os homens, mas ao mesmo tempo ele se confundiu, em vez de ele se tornar uma pessoa bem-sucedida, ele se escondia atrás da força das mulheres, né? Isso foi o que aconteceu. Então, assim, por exemplo, em uma sessão isso foi descoberto, né? Muito interessante, porque ele tinha uma imagem dentro dele do que é fracasso, do que é sucesso, e isso passou a mudar. Isso passou a mudar, e de repente ele percebeu, não, pera um pouquinho, eu vim de uma família assim, mas eu não preciso exatamente ser a mesma coisa, ou seguir os passos dessa família, embora eu honre, né, a família. Então, com essa constelação ele caiu em si, na realidade. Com essa constelação ele caiu em si, percebeu a imagem que ele tinha, porque você sabe, né, Kendi, que tudo é uma questão de imagem, né? Que imagem que você tem a respeito do dinheiro, a respeito do sucesso, a respeito do fracasso, a respeito do amor. Que imagem que você tem de você quando você trabalha, quando você está no mundo, quando você está se relacionando, você na verdade está mostrando a imagem que você tem do seu inconsciente, não do seu consciente, né? E aquilo atraía, então se eles se sentiam fracassados, aquilo atraía mais fracasso, né? E a constelação de certa forma mostra qual é a imagem que você tem interna, qual é a dinâmica que você tem em relação a um assunto, seja profissional, seja familiar também, né? Bacana. Pessoal, você que está nos assistindo, né, ligou agora
a internet, né? Nós estamos no TV Call Center e nós temos como convidada a Zaki Meredith, que está nos falando sobre constelação familiar e empresarial, né? Zaki, que efeitos que uma constelação traz para uma pessoa que está sendo constelada? Os efeitos, Kendi, são assim fantásticos, porque você mexe com a emoção, com o sentimento, né? E embora isso seja um conceito novo no mundo empresarial, mas nós nos movemos de acordo com aquilo que a gente sente internamente. Então, você percebe, é como se você estivesse assistindo o seu próprio filme. Então, você percebe como você está se colocando diante de uma situação, né? Se você está se colocando de frente, por trás, de lado, se você se sente inferior, superior, isso demonstra, e os efeitos depois atingem então a sua imagem e você muda e as coisas mudam, né? As outras pessoas também, embora não estejam presentes, dentro daquela situação também mudam, né? Tá ótimo. Qual que é a diferença entre a constelação organizacional, né, e quando é feito com pessoas? E a familiar, familiar, né? A familiar se refere, Kendi, à família, aos amigos, a família, relacionamentos, né? Principalmente a família, porque você sabe que a família é uma força muito grande, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Ou a família te dá o apoio para você se suceder bem, ou ela, na verdade, pode te atrapalhar. Mas quando você faz uma constelação da sua família, aquilo que não era força, vira força. E a organizacional e empresarial se refere ao trabalho, à profissão, à organização, seja de um departamento, seja um diretor-presidente, seja um gerente, por exemplo, ele pode estar com problemas entre os supervisores, então ele pode constelar somente a situação dos supervisores, ele pode estar com um problema entre departamentos, ele pode constelar a situação entre dois departamentos, ou ele pode, por exemplo, querer lançar um novo produto e ele vai constelar para ver como que isso vai se dar no mercado. Então é muito interessante, eu já fiz algumas constelações, por exemplo, em que as pessoas queriam saber o que estava acontecendo na empresa, né? Por que a empresa não ia para frente, né? E às vezes o que mostrava eram coisas assim muito sutis, do sócio que, por exemplo, iniciou a empresa, né? Alguém que não estava satisfeito e não estava do lado do objetivo da empresa, mas que isso estava oculto de alguma forma, né? Não sei se... Bacana. Nós estamos falando com a Zaki Meredith sobre constelação familiar e empresarial. Só que, pelo que eu pude entender, numa constelação familiar, por exemplo, ninguém da família pode ser excluído, né, como um princípio da física quântica, né? E como que você acha que as empresas, nós estamos falando, por exemplo, o nosso universo aqui, principalmente das pessoas que estão nos assistindo, nas empresas de call center, por exemplo, nós temos aí a grande base, que são os operadores, nós temos também depois os supervisores, temos coordenadores, gerentes, e aí diretores e presidentes. Como que esses profissionais podem se beneficiar, né, de uma constelação? Eles podem se beneficiar, por exemplo, vamos supor, de ambas as maneiras. Uma, trabalhando suas questões pessoais, né, familiares, pessoais, íntimas, de relacionamento, etc. Ou eles podem também constelar a sua posição naquela empresa, né? Sua posição, os colegas, como que ele se sente, qual é a chance dele crescer ou não, ou, por exemplo, se ele não se sente adequado àquela posição, o que está acontecendo que ele não se sente adequado àquela posição. Por exemplo, na constelação, é como se fosse assim, um jogo, na verdade não é um jogo, mas porque é baseado em física quântica, onde a pessoa vai se ver, vai se perceber dentro daquela situação. Que é muito interessante e eu acho que precisaria ser demonstrado para poder a pessoa entender a situação, né? Tá perfeito.
Pessoal, você que está nos assistindo, né, deve estar aí com algumas dúvidas sobre o que é uma constelação. Vocês podem nos escrever via e-mail para tvcallcenter@quicktv.com.br. Nós estamos hoje com a Zack Meredith, né, uma consteladora, e ela então está nos falando aí os vários benefícios que a ferramenta importante, baseada em física quântica, ela pode efetivamente descobrir o problema, né, seja entre a supervisão e a equipe, pode ser entre os coordenadores e os supervisores, gerentes e a base de baixo, né, ou as áreas de apoio, as áreas técnicas. Então, pela física quântica, né, a constelação consegue determinar qual o real problema, né? Zack, o que então as pessoas que devem estar nos assistindo devem perguntar: puxa vida, mas nós temos aí os métodos tradicionais, nós temos as psicólogas, temos aí o médico de trabalho, temos aí as pessoas sociólogas que também de vez em quando prestam uma consultoria na empresa, né, do modo trabalhista, né? O que difere, né, a constelação do método tradicional? A constelação ela é um apoio ao método tradicional, sem dúvida. Só que a constelação ela não se liga tanto à mente, ao raciocínio dedutivo, claro, conclusivo, porque ela parte do princípio que a mente ela já tem quase que as ideias, né, prontas e as respostas prontas, enquanto que a constelação é uma surpresa. É uma caixinha de surpresa, porque nós estamos lidando com aquilo que é mais íntimo do ser humano, com as emoções dele que estão escondidas dentro da alma dele. E na constelação é isso que vem à tona, é aquilo que está mais ali escondido. Às vezes, por exemplo, digamos, uma pessoa pode não subir num trabalho porque sofre de vergonha, né? Tem um elemento vergonha, e não sabe que é isso. Né, ou sabe, ou sente, mas não sabe por quê. Então, por exemplo, ele poderia constelar isso, o aspecto vergonha, de onde veio. Se veio de um familiar, se veio de alguma situação desastrosa da família, ou se veio de um trauma, né, para que ele possa se libertar. Isso é feito uma vez só, para que ele possa se libertar e a partir dali, por exemplo, ele então se suceder bem na empresa. Ok, nós temos aqui a participação da Mayara Lemos, de 35 anos, ela é da cidade de Curitiba, e ela está perguntando para Zack Meredith: como que eu descubro os reais motivos de minha equipe perder rendimento depois da demissão de um líder? Então, é a Mayara. Mayara, aí precisaria fazer uma constelação. Por quê? Eu também não sei te responder. Se eu responder para você por causa disso, por causa daquilo, eu vou estar seguindo o método tradicional pela mente, conclusivamente, pode ser assim. Mas, na verdade, podem estar coisas dinâmicas de interação ocultas que essa equipe tinha com esse líder. Quando ele saiu, obviamente, eles estão seguindo, talvez, assim, conscientemente, o passo do líder. Eu vou te dizer um exemplo que eu tive de uma universidade em Brasília, onde haviam 2 sócios que iniciaram uma universidade, só que um deles só que apareceu, né? O outro, de alguma forma, ele foi assim desconsiderado. E então todos os professores que entravam naquela universidade tinham uma reação estranha quando eles saíam da universidade. Era uma reação assim de raiva, de agressividade, e assim se tornou uma coisa assim muito comum, muito dinâmica. Todos eles tinham isso. Quando nós constelamos, nós percebemos que inconscientemente eles estavam seguindo aquele sócio que foi desconsiderado injustamente, né? Porque na verdade todos pertencem àquele mesmo sistema. Então o sistema ficou debilitado com o fato de um dos sócios não aparecer, né? Então foi muito interessante, e depois que isso foi revisto e que isso foi reconsiderado, as coisas mudaram. Não sei se esse pode ser o seu caso, mas teria que ser algo que teria que ser feito
para poder a gente perceber. Eu também, Kendi, faço atendimento via Skype, tá? Então eu posso deixar meu site, meu telefone. Então meu site é www.zakie.com, é Z-A, Q de querida U, IE.com. E o telefone é 11 5908 1144. Então eu sei que às vezes as pessoas estão distantes e a gente precisa trabalhar isso através de Skype, e a gente pode trabalhar também. Tem um e-mail que é zaki@zaki.com. Perfeito. Pessoal, você que está nos assistindo, né, deve estar assim, se perguntando, né, como uma ferramenta tão importante dessas ainda não foi divulgada, né, ou no próprio meio. Mas trata-se de algo relativamente novo, né? Poucos profissionais se tornaram consteladores, né? E a Zaki, ela foi discípula do Bert Hellinger, que foi que fez essa descoberta, né? Interessante, né? Nós temos também uma pergunta, né, da cantora Cibele Rabelo, né? E ela está nos perguntando o seguinte: o que é considerado fenômeno na constelação? Bom, em primeiro lugar, eu conheço a Cibele Rabelo, de Brasília, se não me engano, né? Isso, exato. Porque eu já ouvi falar dela, já fui a show delas, então olha que interessante. Bom, fenômeno na constelação é tudo aquilo que a gente não entende, e tudo aquilo que a gente não explica de forma racional. É aquilo que, por exemplo, eu tive uma vez uma constelação feita em silêncio, ninguém falou nada. E as pessoas se movimentaram exatamente como era a situação. Passo a passo, elas seguiram a situação, inclusive sem saber que elas estavam representando aquilo. Então, como que você explica isso, né? Então, existem várias explicações. Uma delas de que esse conhecimento, por exemplo, de gerações, nos é passado de forma sem que haja contato físico, né? Por exemplo, o famoso biólogo Sheldrake diz que às vezes os macacos de um lado do mundo iniciam um hábito em que quase que imediatamente os macacos da mesma espécie iniciam o mesmo hábito do outro lado do mundo sem que sequer tenham esse contato físico, né? Então há um conhecimento que nos é passado. E a mesma coisa em relação à nossa família, em relação ao sistema que nós estamos. Nós temos, de alguma forma, essa capacidade de acessar isso. Na constelação, como as pessoas são colocadas de uma forma estratégica, isso vem à tona. Ok, bacana. Pessoal, nós estamos aqui com a Zaki Meredith falando sobre constelação, né? Zaki, me fala também, aí você escreveu vários livros aí, né? Fala um pouquinho deles, o que você conta dentro dos livros, que eles podem ajudar as pessoas com mais conhecimento. Ok. Eu tenho um livro chamado A Consciência das Sensações e Constelações, da editora Laços, e ela saiu agora, esse livro saiu agora, está fazendo sucesso, e esse livro, então, ele explica como que através das nossas sensações nós chegamos a essas dinâmicas ocultas. É como se fizesse um paralelo entre as constelações e as sensações. E também tem alguns outros 2 livrinhos, tem um CD de meditação, tem um DVD. Também, O que você precisa saber, da editora Otimismo. Essa aí foi publicada em Brasília, que eu morei em Brasília há algum tempo, também morei no exterior, né, que a gente passei muito tempo nos Estados Unidos e fora, perto da Austrália, etc. E um DVD em visualização eu tenho, e um CD em meditação, que é muito interessante. Eu dou cursos, workshops, faço atendimento via Skype, atendimento individual e atendimento em grupo também, constelações em grupo. E constelações em empresas, principalmente quando existe algum questionamento e não se sabe por quê, né? Então, você já buscou tudo, já procurou tudo. Eu tive uma vez também em Brasília, só que eu posso contar rapidinho, uma empresa familiar que não estava dando certo. E quando nós fomos fazer a constelação e verificamos que o irmão e a irmã
eles agiam exatamente como o pai e a mãe agiam naquela empresa, né? Então eles tinham comportamento e atitude de pai e mãe numa empresa familiar. Então, por exemplo, a irmã era muito mandona e o irmão não gostava daquilo, né? Mas era um modelo de pai e mãe, eram 2 irmãos, e a empresa não podia continuar com esse comportamento. Esse era um dos motivos, né? O outro motivo é que a empresa estava, por exemplo, num prédio, num edifício que pertencia ao pai, né? Tudo isso tem uma energia, né? Sem dúvida. Tem uma energia que não é apropriada, né? Para o trabalho, né? Já fica um ambiente meio, digamos assim, corrompido, né? Que precisava limpar. Então, finalmente, se deu que era necessário fazer uma separação entre os irmãos, né? E um deles continuou com a empresa e o outro abriu um outro negócio. Então, foi assim. Mas é bacana essa, assim, a constelação, ela mostra a verdade. Ou seja, ela fundamenta os fatos, né? Ela sai do achismo, que as pessoas normalmente têm opiniões diferenciadas, né? E com a constelação ela busca a verdade. É isso mesmo? É isso mesmo. Na constelação não existe adivinhação, não existe assim, vamos achar que é isso, a gente não chega à conclusão de que é isso, não. Apenas o sentimento, a emoção, aquela dinâmica oculta mostra que é, e então aquilo é revelado. Como aquilo é revelado, aquilo deixa de ser oculto. Ao deixar de ser oculto, ele fica consciente. Ao ficar consciente, existe possibilidade de mudança. Então a possibilidade de mudança, ou basicamente já mudou na hora que fica consciente. Então a pessoa tem uma nova imagem daquilo que pode ser. É muito interessante, Kendi, é fascinante o trabalho, e assim é cheio de emoções, mas não é um trabalho de psicodrama, é um trabalho sério, é um trabalho com poucas palavras que é feito, né? Bacana. Então o livro A Consciência das Sensações e Constelações, ele está nas grandes livrarias, principalmente a Livraria Cultura, né, do Rio Nacional, pertinho da gente. E eu queria que você deixasse aí, de novo, seus contatos, telefone, e-mail e o site, para que as pessoas que tenham um pouco mais de curiosidade, né, e queiram conhecer um pouquinho mais sobre constelação, possam acessar, por favor. Então, Kendi, meu e-mail é o meu primeiro nome, Zakie, Z-A-Q de querida U-I-E, @zakie.com, não tem BR. E o meu site é www.zakie.com, também não tem BR. E o telefone é 1159-08-1144. Eu vou estar muito grata por essa entrevista, e se as pessoas quiserem me procurar para entender um pouquinho mais a constelação, e assim, qualquer assunto pode ser, não digo resolvido, mas esclarecido pela constelação. Então, tanto o assunto familiar, como o assunto de relacionamentos, como o assunto de empresa, como o assunto de aspectos, como o assunto de decisões, né? O que eu vou fazer, vou para lá, vou para cá, podem ser resolvidos. Assim. Tá ótimo. Tá bom? Ok. Zakie, você leva então de presente hoje, né, o livro Call Center Dr. Hans, que foi escrito por mim, o José Edmundo Cunha e Claudio Franciato, tá? Uma pequena lembrança aí do TV Call Center. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.